Obrigado, Senhor, por tua bondade e misericórdia. Obrigado pelo dia que tivemos. Obrigado pela tua mão forte e poderosa que foi não só na minha vida, mas na vida, eu creio, de cada um dos meus irmãos aqui hoje. Que tiveram um domingo abençoado, que tiveram um momento de almoço abençoado com as suas famílias. Mas agora, Senhor, nos desprendemos dos nossos lares, de nossas casas e viemos aqui na reunião desta noite, na solenidade desta noite, clamar o teu nome, invocar o teu nome. Mas também viemos aqui, Senhor, para te ouvir. E hoje a portadora, Senhor, a portadora daquilo que o Senhor há de falar aos nossos corações é a tua filha, pastora Elaine. Que ela se despoje de si e seja aquilo que tu tenhas a falar ao nosso coração, Senhor. Estamos prontos a receber, porque a tua palavra, ela é boa, ela é perfeita. A tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, bem como a tua palavra. Assim te oramos, certo? De que o Senhor a usará no nome santo e poderoso de Jesus. Os que crerem digam amém. Amém. Gostaria que os irmãos ficassem de pé, amém? Quero que nesse momento você coloque a mão na sua cabeça. Não esqueça que você tem autoridade. Deus nos deu autoridade. A autoridade não está somente sobre o pastor, ou eu, ou alguém que tem algum chamado na casa do Senhor, que eu digo, chamado que é obreiro, que é um diácono. Porque se o Senhor nos chamou a todos. Eu quero que nesse momento você coloque a mão na sua cabeça e que vamos orar ao Senhor, clamar ao Senhor, para que todo impedimento possa cair por terra. Sabe? Que tudo que possa nos deixar distante do que o Senhor tem para nós possa cair por terra nessa noite. E que a vontade do Senhor prevaleça sobre as nossas vidas, que nós possamos estar sensíveis à voz de Deus. Senhor, toma nas tuas mãos as nossas vidas, Pai. Eis teus servos aqui, Senhor, com as mãos em suas cabeças, Pai. Que o Senhor possa tirar todo impedimento, todo laço, toda seta, tudo que não provém de ti, Senhor, possa cair por terra em nome de Jesus. Mas que a última palavra seja sua sobre a vida de cada um, Pai. De cada um que se encontra aqui, Senhor. De cada um que o Senhor, Pai, trouxe neste lugar. Porque eu creio que se estamos aqui, foi o Senhor quem nos trouxe. Então que o Senhor possa, Senhor, vir com a tua mão poderosa sobre as nossas vidas, Pai. Vai tirando, Pai, vai arrancando, vai destruindo toda fortaleza, todo laço, toda seta, Pai. Cai por terra em nome de Jesus. Mas que nós possamos estar sensíveis à sua voz. Somente a sua voz, Pai. Toma nas tuas mãos a vida de cada um de nós. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, amados. Acende a luz ali, o Lucas, do meio, por causa da leitura. João 10:10, amém? João 10:10. Acharam? Amém? Amém ou não amém? João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando a gente analisa o João 10:10, a gente vê que o Senhor, porque quando a gente está lendo o texto, a gente vê que começa a surgir falsos profetas, começa a surgir muitas pessoas querendo desviar a atenção das pessoas do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente analisa esse texto, a gente vê que os ladrões querem destruir, pois não têm escrúpulos, atitude cuidadosa, zelo, pois não seguem
e porque não são livres. Então, por que eles querem destruir? Porque eles não são zelosos em relação ao Senhor e eles não conhecem a Cristo. Por isso que eles querem destruir. Porque como é que você vai querer manter algo se você não conhece? Você não vai querer manter algo se você não conhece aquilo. Então, se você olha para aquilo, você desconhece aquilo, a tua ação vai querer ser de menosprezar, afastar aquilo de você, ou querer destruir de alguma forma. E era isso que eles estavam fazendo, né? Querendo destruir, deturpar o que o Senhor queria que nós, como servos, fôssemos. E essa figura era utilizada para representar os falsos mestres, aqueles que levavam o rebanho de Deus para longe dos seus caminhos. Porém, ele diz: eu sou o autêntico, o verdadeiro. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele está prometendo uma vida em que há graça em abundância, paz em abundância, proteção em abundância. Então, quando a gente vê esse contraponto do Senhor falando dos ladrões e dele, ele quer dizer que ele veio para dar vida. E o tema que o Senhor me deu, Jesus, ele é muito mais que religião. Porque quando a gente vai para esses dois contrapontos, a gente vê o quê? Uma religião, porque eles eram cegos pelaquela religião deles. Ela dominava eles de uma forma que eles não queriam enxergar ao Senhor. Religiões são instituições criadas por homens, envolvem estruturas de comando e hierarquias. As religiões podem ser maravilhosas, pois o papel dela é o quê? Religar o homem com Deus. Porém, por causa do crescimento do individualismo, porque na nossa pós-modernidade, o individualismo cresceu de uma forma absurda. Por causa desse crescimento do individualismo, o ser humano, hoje em dia, pensa somente em si. Então, nesse sentido dele pensar somente em si, o que ele busca? Ele busca uma religião que lhe agrada, né, que alcança seus interesses, né? Ou então ele busca uma religião até que não alcance seus interesses, mas naquela religião ele só vai pegar o que lhe agrada. Ele só, tipo assim, a palavra de Deus já é ampla, mas eu só quero essa parte. E o restante eu não quero saber. Por causa de quê? Do individualismo, que cresceu muito nos nossos dias. E por aí a gente vê que porque muitas pessoas às vezes, né, se refreiam de vir para a presença de Deus. Tem evangélico na política. Tem evangélico em vários segmentos. Mas o interessante do evangélico, o termo evangélico, o evangélico é aquele que crê nas boas novas. Então é aquele que acredita nas boas novas, né? Acredita no Senhor Jesus Cristo. E crê, até o diabo crê. Então o crer, qualquer um crê. Então, quando a gente vai para a política e o pessoal fala, tem evangélicos lá, eles creem nas boas novas, né? Porque são os evangélicos que nos apresentam o Senhor Jesus. Porém, Tiago 2,19 diz, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Ele crê e teme, e isso em muitos aspectos. E assim como tem evangélico na política, como tem evangélico, tem outras religiões também. Tem umbandista, tem judaizantes, católicos, candomblecistas e por aí vai. Aí algo que eu quero contrapor com vocês. Vocês acham que essas pessoas que estão num segmento que tem uma autoridade, né? Porque na palavra de Deus diz que se elas estão ali, é permissão de Deus. Mas vocês creem que se elas estão ali exercendo algo, né? E na religião delas não era para fazer tal coisa e elas fazem. Vocês acham que é a religião delas que prega isso?
vamos dizer assim, entrei pra política, vou ser deputada. Chego lá, começo na maior roubalheira lá, começo a fazer um montão de coisas ilícitas lá. Você acha que isso é o que o nosso Deus quer que nós venhamos a fazer? E isso, eu vou para qualquer religião. Porque a função da religião é religar o homem com Deus. Então, quando a gente vai para uma religião, é porque a pessoa está precisando de algo. Né? Ela está sentindo que ela precisa de algo e o único meio dela ser religada com Deus é essa religião. Mas hoje em dia nós vemos o quê? Evangélicos quanto outras religiões deturpando o que essa religião prega. Nós vemos casamentos desfeitos, nós vemos lares destruídos. E muitas vezes são pessoas que estão na denominada religião e continuam a mesma coisa. O individualismo continua exacerbado nelas, porque isso é o individualismo. Porque o ser humano é tão individualista que quando ele entra num local, ele pode até entrar com aquela boa intenção de fazer alguma coisa, mas ele chega lá, ele se corrompe. Porque nós somos humanos. Somos carnais, a nossa natureza é decaída. Além, muitos casamentos desfeitos, que eu disse, lares destruídos. E eu de novo lhe faço a mesma pergunta. Vocês acham que essas pessoas estão fazendo o que a religião delas prega? Não. Mas como eu falei, elas estão agindo pelos seus próprios interesses, fazendo a sua própria vontade. E eu gostaria de enfatizar 2 termos que eu falei antes, o evangélico. O evangélico, como eu falei, é aquele que crê nas boas novas. Então ele crê no Senhor Jesus. Mas tem o cristão. O cristão, a primeira vez que ele foi dito foi em Atos 11:26. E quando encontrou, levou a Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja. Ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, que quer dizer pequenos cristos. Aquela igreja era conhecida por ser receptiva, proclamadora do evangelho e desprendida em relação a dinheiro. Então, quando a gente olha para esse texto aqui, por que eles foram chamados a primeira vez cristão? Porque eles eram parecidos com Cristo. O Senhor Jesus, ele abriu mão de tudo. Então, o Senhor Jesus não era preso a dinheiro. Tanto que ele fala que as aves, né, tem seus covis, algo assim que ele fala, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a sua cabeça. Ele não era preso. Ele veio para proclamar o Evangelho. Ele veio para, abrir mão de muitas coisas por amor a nós. Então, aquela igreja era conhecida porque ela era receptiva, proclamadora do Evangelho e desprendida em relação a dinheiro. E algo interessante que eu vi no Facebook, no Google, foi um pastor dizendo que aquela igreja, ela tinha braços abertos, boca aberta e bolso aberto. É mais ou menos o que eu falei, né? Receptiva, braços abertos, boca aberta, porque ela proclamava o Evangelho. E o bolso aberto, porque ela era desprendida. Nada prendia ela a fazer a vontade de Deus. E quem foi Jesus? Jesus, Marcos 16, 13 e 16. Então, eu falei com vocês que a religião é um meio para que nós possamos nos religar com Deus. Ela não é o todo, ela é o meio. E quem foi Jesus? Porque Jesus não é religião. Jesus, Marcos 16, 13 e 16 diz: certa vez Jesus estava sozinho orando e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu: o Messias, o Cristo que o Deus vivo enviou. O
próprio Deus que desceu da terra. Vocês entendem o paralelo que eu quero falar? Eu falei sobre religião e Jesus não é religião. Ele é o próprio Deus. Ele desceu do alto e sublime trono para estar aqui, para nos ensinar. Ele desceu do seu alto e sublime trono para que nós pudéssemos nos religar com Ele. Ela é um meio? Sim. A religião é um meio? Sim. Mas Ele é o próprio Deus que nos fez, o próprio Deus que nos criou. Ele desceu para que nós pudéssemos ter vida com Ele. A religião é apenas um meio. Se eu não tenho vida com Deus, eu não sou nada. O motivo de eu vir aqui é a minha extensão da minha vida diária com Deus. O motivo de eu me propor a fazer algo, de eu ser desprendida. O motivo de eu ser proclamadora do Evangelho. O motivo de eu ser, receptiva. É por causa da minha comunhão com Ele. É a comunhão com Ele que nos faz ser diferente a cada dia. É a comunhão com Ele que faz com que nós venhamos, olhar de formas diferentes. Não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é um meio. Jesus, Deus, veio nos mentorear, ajudar, guiar, orientar e ser o nosso amigo. O interessante disso tudo que eu estou passando pela educação cristã. E sabe a descoberta de hoje? Há mais de 2000 anos atrás, o próprio Deus viu isso. Mas sabe a descoberta dos nossos dias atuais? É que o meio de ensinamento, eu até anotei aqui. Aprender, hoje, na pós-modernidade. Aprender na pós-modernidade, a pessoa ensinar com relacionamento na pós-modernidade. Que a pessoa humana não pode prosperar e, portanto, aprender fora do relacionamento. É um conhecimento fundamental que foi bem pesquisado por estudiosos de teologia, psicologia, sociologia, antropologia e, mais recentemente, pela neurociência. Vocês entenderam? Há mais de 2000 anos atrás, o Senhor já sabia disso. Que o meio de aprender era através do relacionamento. Então, Jesus Cristo não é uma religião de eu chegar aqui, prestar. Não falando nem falar prestar culto, não. Porque o prestar culto é diário. Eu presto culto diariamente, com as minhas atitudes e ações diante das pessoas ao meu redor. Há mais de 2000 anos atrás, ele saiu do alto sublime trono dele, porque ele sabia que nós só conseguiríamos aprender mediante ao relacionamento. Então, se eu não tenho relacionamento com Deus, como eu vou aprender? Se eu não tenho relacionamento com Deus, como eu vou crescer? Como eu vou amadurecer? Como eu vou evoluir? Como eu não vou ficar presa a isso aqui? Porque isso aqui é um meio. Isso aqui não é algo essencial para a minha vida, porque se eu tenho a minha vida com Deus, isso aqui é minha extensão, é a extensão do meu amor para com Ele, porque eu sei que aqui dentro eu vou exercer o amor dEle, e através daqui eu vou aprender para poder proclamar o Evangelho dEle. Há mais de 2000 anos atrás, o Deus Todo-Poderoso desceu do seu alto, sublime trono, para que eu e você pudéssemos ter relacionamento com Ele. E não é só aqui nas quintas, nos domingos, não. Relacionamento. Eu guardo a cadeirinha. Zap. Quantas vezes a gente está no WhatsApp?
e a gente não dá tempo para Deus. Quantas vezes a gente está nos jogos e prefere os jogos, o WhatsApp, a gente prefere ver um filme, a gente prefere tantas coisas e não nos relacionar com aquele que desceu do alto e sublime trono para que eu e você tivesse vida. Porque a vida vem com relacionamento. A vida vem à medida que a gente se entrega a Ele. Mas a gente não pode, a gente não consegue dar, às vezes, 10 minutos do nosso dia a Ele. A gente não consegue dar 10 minutos do dia, do nosso dia para a pessoa que vai nos dar vida. Porque a vida vem dEle. Se eu quero uma vida com abundância, vem dEle. Algo interessante que eu lembrei agora. Não sei se vocês lembram daquela minha amiga, a Adriana. Ela veio um dia desses aí, que a gente foi em Madureira ali. Rocha Miranda, porque estava fechado o parque. Ela falou assim, a tia dela, minha tia tá com alguma coisa lá, não sei se era algum problema. Ela falou assim, eu falei, tia, ela fala bem calminho, vocês lembram, né? Tia, por que a senhora tá com esse problema? Se a senhora tivesse relacionamento com Deus, a senhora não precisaria nem de médico. Porque dele vem tudo. Dele vem tudo. Tudo. Ele é a nossa vida. Ele é o nosso fôlego de vida. Dele vem a paz, a longanimidade, a paz, vem tudo, vem dele. Mas a gente quer ficar no nosso mundinho. E depois a gente reclama. Mas porque a gente vive para nós. Sabe? A gente vive o individualismo. É porque minha vida tá isso, é porque minha vida tá aquilo. Mas se a gente nos colocasse à disposição dele, você não tem o seu relacionamento com seus colegas? Seus coleguinha? Videogame? Por que não pode ter um relacionamento com aquele que te dá vida? O que nos aguarda quando entregamos a nossa vida a Ele? Viveremos uma novidade de vida. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não porque foi obrigado, mas à medida que eu mantenho um relacionamento com Deus, eu não venho para a casa de Deus porque eu sou obrigada. Eu venho por amor. Algo que eu estava falando até com o diácono Edmilson um dia desses, né? Eu estava falando para ele, Edmilson, eu só levanto por causa de Deus. Porque Ele que me sustenta para levantar. Entendeu? Eu levanto porque Ele me inspira, Ele me sustenta, eu sei que eu tenho um propósito. Se eu não tenho Ele, eu não consigo nem conviver com a minha mãe, com o pessoal lá de casa, com meu marido. Sem Ele eu não consigo. Sem Ele não dá, gente. A gente tem que estar muito cheio, por isso que temos que constantemente estar na presença dEle. Porque Ele é o único que vai nos dar paciência, paz, para continuar, para perseverar. Para a gente, manter uma vida tranquila, uma vida abundante. Porque a abundância, quando a gente fala de abundância, a gente fala disso, você viver uma vida tranquila. As pessoas às vezes ficam preocupadas com tantas coisas. Eu tenho isso para fazer. Quando a gente está em Deus, a gente tem certeza que Ele está no controle de tudo. Eu não me preocupo porque eu sei que Ele está no controle. Minha avó, um dia desses, estava aí. Está lá no hospital. Aí, falaram, que não sei o que, tua avó não está legal. Eu falei assim, não, minha avó vai ficar boa. Porque eu vou comemorar o aniversário com ela. Está se restabelecendo. Porque a gente tem que crer no Deus que a gente serve. Mas isso, como é que a gente crê nele? No relacionamento. Eu me relaciono com Ele, eu sei que Ele vai fazer. Não porque eu mereço, não, porque a gente não merece nada. Pela misericórdia e fidelidade dEle. E para o nome dEle ser glorificado, que o nome dEle está sendo glorificado. Então, o que Deus quer de mim, de você, não é que você venha para cá, não, eu tenho que ir porque eu fui obrigado, não. Quando você vai para a escola, você tem uma prova para fazer. Aqui tem mais jovens que fazem prova. Você não tem que se esforçar ali para estudar, para passar de ano?
A nossa prova é diária, sabia? A prova de um cristão é diária. Então todo dia eu tenho que pegar e tá ali, ó, ajoelhada, clamando ao Senhor. Porque diariamente, gente, todo dia vem proposta, todo dia vem alguma coisa que quer me tirar da presença do Senhor. Então, se eu não tiver todo dia me rendendo a Ele, já era. Então, o que eu quero falar, eu não vou me render muito por causa do horário. O que eu quero transmitir para vocês é isso. Jesus não é religião. Ele desceu do alto sublime trono porque Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele me escolheu você. Você não está aqui por qualquer coisa. Você não é qualquer coisa. Você é um príncipe, uma princesa do Senhor. Nós somos proclamadores do Evangelho. Nós fomos escolhidos para fazer a diferença. Então não seja qualquer um. Não seja qualquer um, porque o Senhor não te chamou para ser qualquer um. O Senhor te chamou para, tirar aquelas pessoas que estão ali próximas de você, que estão doentes. As pessoas que estão próximas de você, que não enxergam ao Senhor. Mas Ele te chamou para isso. Então não se permita ser somente um espectador. Uma pessoa que só vem para a casa de Deus porque é obrigado ou porque algo aconteceu na sua vida. Mas venha para a casa de Deus porque você tem um relacionamento com Ele. E esse relacionamento com Ele te inspira, a fazer a obra dEle com amor. A estar aqui, reunidos, porque na palavra de Deus não diz para nós nos reunirmos, como é bom e como suave é que os irmãos vivam em união. Então que nós possamos sim vir para a casa de Deus em amor a Ele. Ele quer ser indispensável nas nossas vidas. Em João 6,35 diz: declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Quantas pessoas recorrendo a subterfúgio, quantas pessoas da idade aí de Gabriel, do Daniel, indo para o tráfico, indo para vícios, indo para coisas ilícitas. Quantos jovens sendo, morrendo. Mas nós não, nós estamos aqui. Quantas pessoas, indo para fugas. Como meu esposo muito diz sobre isso, tem pessoas que o conflito é tão grande que ela arruma fuga. Ou ela vai pro vício, ou ela não sai da rua porque sabe que quando chegar em casa vai ter aquela bagunça, vai ter, aquele tumulto todo lá. Ela arruma fugas para sair de onde ela está. Mas a gente não precisa arrumar fuga. A gente tem o Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas. Ele nos guarda. Só basta a gente ter relacionamento com Ele. A única coisa que Ele quer de mim e de você é relacionamento. Eu estava falando essa semana com a minha discípula, a Bruna, que não adianta. Não é pelo muito falar, é pelo mover do Espírito Santo. Não adianta eu falar muito. Quem vai convencer é o Espírito. Mas como é que Ele vai convencer se eu não me disponho a estar com Ele? Como Ele vai trabalhar na minha vida se eu não dedico meu tempo para Ele? Como? Como Ele vai trabalhar em mim se eu não olho para mim, como eu vou na frente do espelho? Uma pregação que o pastor de vocês pregou, que vai na frente do espelho e se despir ali e falar: Senhor, eu preciso disso, porque a gente sabe. Eu e você, a gente sabe qual é o nosso erro, onde as nossas limitações, onde a gente tem falhado. Mas como vai acontecer se eu não chegar e me despir diante dele e falar: Senhor, o Senhor tem que trabalhar na minha vida. Mas para isso eu tenho que ter relacionamento. Se eu não tiver relacionamento, não adianta. Porque é através do relacionamento que a gente vai ser moldado, trabalhado. E vai amar fazer a obra de Deus. O essencial para nos entregarmos por inteiro ao Senhor é a gente manter uma entrega diária e plena com Deus.
pois só assim nós conseguiremos ser moldados por Ele. Pois segundo a teoria do escritor americano Jim Rohn, nós somos a média das 5 pessoas com quem passamos mais tempo. Então, se eu passo mais tempo no meu joguinho, ou na televisão, ou em qualquer coisa que eu tiver, eu vou ser moldado por quem? Se eu estiver vendo um filme que fala um montão de besteira, eu vou ser moldado por quem? Se eu estiver num joguinho que só tem violência, eu vou ser moldado por quem? Se eu estiver com um montão de amiguinho falando palavrão, eu vou ser moldado por quem? Se eu estiver vendo novela que está falando de fofoca, de vucu-vucu lá, né? Porque a maior da novela é fofocada. Eu vou estar me moldando a quem? Então não é somente as 5 pessoas que eu tenho, não. É o que eu vejo também. Os olhos são a janela da alma. Então o que eu vejo, o que eu escuto, sim, também. Eu sou moldado por isso também. Então se eu tenho uma pessoa falando, ó, vida cruel, ó, que desgraça, eu vou fazer a mesma coisa. Às vezes, involuntariamente, eu vou fazer a mesma coisa, porque de tanto ouvir, aquilo ali fica sendo natural para mim. Por isso a necessidade da gente, sim, se entregar a Deus e prestar atenção no que nós temos visto. Então que nessa noite nós possamos sair daqui, sabe, cientes de que Jesus é Deus. E o Deus Todo-Poderoso desceu do alto sublime trono para que eu e você tivesse relacionamento. Não tem nada a ver com religião. O próprio Deus quer relacionamento. Ele é o único que pode mudar, sim, nossas atitudes, mudar, sim, nossas ações. Ele é o único que pode nos moldar, fazer com que nós venhamos a cada dia a ser diferentes. Porque religião não vai me mudar. Religião não vai me sustentar. Os momentos mais difíceis que eu tive da minha vida, que foi a perda do meu filho, sabe quem me ajudou? Foi Deus. Foi o meu relacionamento com Ele. Porque se eu não tivesse relacionamento com Ele, eu tinha entrado numa depressão. Mas porque eu tinha um relacionamento com Deus, eu não entrei. Não foi ninguém que foi a mim. Foi o próprio Deus. Então Jesus não é religião, Ele é novidade de vida. Ele quer entrar na sua vida hoje. Ele quer que você seja assim a diferença. Aonde você colocar a planta dos seus pés. Ele não quer que você seja mais um nessa geração corrompida. Ele quer que nós sejamos sim a diferença. Então que nós possamos sim sair daqui cientes que nós temos que ter um relacionamento com Deus. Amém? Essa é a mensagem, agradeço a oportunidade.